Olá, pessoal. Me chamo Gabriela Campos de Souza Costa, sou orientada da professora doutora Amanda Leite Bastos Pereira e eu vou falar um pouquinho então sobre o meu projeto de pesquisa intitulado Atividade Anti-Inflamatória e Antinociceptiva de um extrato etanólico da Galhante palustre. Então, para começar, o uso de plantas com a finalidade medicinal é algo que atravessa gerações, sendo ainda muito comum a utilização delas em comunidades tradicionais, que na maioria das vezes as utilizam de forma empírica. E dependendo da região geográfica, algumas plantas elas são mais utilizadas em relação a outras. No caso da Serra Catarinense, é muito comum o uso da galhante palustres, popularmente chamada de erva de lagarto. Ela tem diversas finalidades, entre elas a principal é o seu uso após a picada do escorpião. Nesse trabalho, então, a gente realizou os testes de nocicepção induzida por ácido acético, nocicepção induzida por formalina e edema de pata induzido por carraginina. Todos os procedimentos eles foram submetidos e aprovados pelo CEUA da UDESC, sob o número que eu coloquei ali, e a gente utilizou em todos os testes camundongos suíços, tanto machos quanto fêmeas adultos. Todos eles eram mantidos no biotério da UDESC, sob bem-estar e também um ambiente controlado. Para a obtenção, então, da planta, primeiro, raízes da planta e também partes aéreas dela foram coletadas em 2019 na Serra Catarinense e elas foram, então, mantidas no herbário do Caviodesc, identificadas no número que eu coloquei bem aqui. Essa planta, então, ela era ressecada e depois triturada em um triturador mesmo doméstico. Depois ela era colocada em um recipiente onde foi diluída em álcool etanólico puro, 10 mg a cada 100 ml. Posteriormente colocada em um frasco âmbar, onde permaneceria em repouso durante uma semana. Depois disso, após essa uma semana, a gente filtrava e colocava em Pendorf, ficando então congelada a menos 20 graus Celsius. Nos grupos experimentais do controle negativo, eles recebiam então um veículo composto de 30% de salina e 70% de etanol por via oral, e os animais do controle positivo recebiam o fármaco e a via de administração dependendo do teste que era realizado. Os animais então que recebiam um tratamento com o extrato recebiam ele diluído em um volume de 0,1 ml a cada 10 gramas de peso do animal, nas doses de 30, 100 e 300 mg por quilo pela via oral. Uma semana antes da realização dos testes, todos os animais eram levados para o laboratório para que então realizasse a ambientação deles a fim de diminuir possíveis interferências externas. E uma hora antes da realização dos testes, esses animais eram colocados em jejum, tanto hídrico quanto alimentar. Os resultados, então, eles foram comparados com grupos de veículos através da análise de variância ANOVA, de uma ou duas vias, seguido de testes de Bonferroni e considerando um nível de significância menor que 0,05. O primeiro teste realizado foi, então, de nocicepção induzido pelo ácido acético, em que a gente visava avaliar o número de contrações abdominais em 20 minutos. Todos os animais de controle positivo foram tratados com meloxicam 10 mg por quilo pela via subcutânea e após uma hora, todos os animais de todos os grupos recebiam ácido acético 0,8% pela via intraperitoneal. Depois que foi realizados os testes e a gente foi olhar os resultados, percebeu-se então que os animais que receberam 300 mg por quilo do extrato, eles tiveram um resultado muito mais significativo em relação aos demais animais, considerando então o nível de significância menor que 0,05. O outro teste foi, então, de nocicepção induzida por formalina, em que visava avaliar o tempo que o animal permaneceria tanto lambendo quanto mordiscando a pata direita em 30 minutos. E a gente fazia essas análises de 5 em 5 minutos. Os animais do grupo controle positivo recebiam, então, fentanil 10 mg por quilo pela via subcutânea, e após uma hora, todos os animais de todos os grupos receberam 20 microlitros de formalina 2,5% na pata posterior direita. Nesse teste, existem duas fases. A primeira fase, que é a do estímulo neurogênico, ocorre em até 5 minutos após a administração da formalina no animal e a gente percebe uma mudança brusca no seu comportamento. O animal ele fica extremamente excitado. Já na segunda fase, a fase inflamatória, ocorre entre 15 a 30 minutos após a administração da formalina e a gente percebe que esse animal ele fica um pouco menos excitado. Aqui eu trouxe então uma tabela mostrando em porcentagem o que aconteceu nesse teste e a gente percebe que então todos os animais que receberam o extrato houve uma diminuição nesse tempo de lambedura da pata. Entretanto, os animais que receberam 100 mg por quilo e 300 mg por quilo tiveram resultado um pouco melhor em relação aos animais que receberam apenas 30.
O último teste foi o edema de pata induzido por carragenina, em que visava avaliar o aumento da espessura da pata do animal em 30, 60, 120 e 240 minutos após o estímulo. Para isso, a gente utilizou um micrômetro digital. Primeiro, a gente media o valor basal da pata, tanto direita quanto esquerda do animal. E aí, depois, a gente avaliava o valor da espessura da pata do animal em 30, 60, 120 e 240 minutos. Então, os animais do controle positivo, eles receberam dexametasona 1 mg por quilo por via subcutânea, e após 1 hora, os animais de todos os grupos receberam carragenina 30 microgramas por pata em um volume de 20 microlitros na pata direita, e na pata esquerda eles receberam solução salina. E aqui eu trouxe também uma tabela mostrando o que aconteceu, e os animais que receberam 100 mg por quilo tiveram então uma diminuição de 10,06% na sua espessura, o que foi mais satisfatório em relação aos outros. Aqui eu trouxe então os gráficos que foram preparados logo depois dos testes. Aqui a gente tem então o do ácido acético, temos o gráfico aqui da formalina e aqui o da carragenina, o que explica exatamente o que eu já havia falado. Como conclusão, então, a gente percebe que essa planta ela pode apresentar atividade antinociceptiva, especialmente quando a gente analisa o que aconteceu no teste de contorções abdominais induzida pelo ácido acético. Entretanto, mais experimentos serão realizados pelo grupo de pesquisa em farmacologia do CAVIDESC para realmente entender a eficácia dessa planta. Por fim, gostaria então de agradecer à professora Amanda por todo o apoio e paciência durante esse período e também às minhas colegas Letícia, Reixa e Luana Martins que desenvolveram esse trabalho de pesquisa junto comigo.